Muito bom. E aí nós temos 5 minutos, eu queria que cada um falasse o seguinte: como nós poderíamos contribuir para que essa geração, as pessoas que Deus nos der para alcançar, pudessem ter fundamentos mais profundos e fincados no Senhor. Eu creio que a gente deve adotar a mesa como a nossa maior arma. Ok. Porque muitas vezes a gente pensa que, é claro, graças a Deus, porque hoje a gente está fazendo essa conferência aqui, Sim. e quantas sementes estão sendo plantadas numa vez só. Aqui para essas pessoas que estão aqui, as pessoas que estão acompanhando pela internet e quem vai acompanhar depois. E isso é magnífico. Mas essa questão da gente se responsabilizar por alguém que está próximo, sabe como? Sempre tem alguém precisando de ajuda, precisando de palavra, precisando de conforto, precisando de consolo, precisando que vai dormir no hospital com alguém. Sempre tem alguém próximo da gente. E às vezes a gente visa o macro e negligencia o micro, aquilo que está perto, né? Então eu acho que fundamento é tão legal, porque quando a gente vê a construção de uma casa, ninguém dá muita importância na hora que está fazendo, a não ser quem está construindo. Quem está passando por ali, observando a obra, dando uma olhada, o que tem? Tem nada, só alicerce. É só alicerce, né? Mas quem está concentrado naquela obra, ele é atento a detalhes, porque sabe que desse fundamento depende a qualidade da obra que vai subir, né? Então, a gente tem que estar atento aos detalhes. A gente perdeu muito essa questão do se perceber o vizinho, perceber a galera da rua que está passando dificuldade. Aí eu vou lá fazer uma visita para a viúva, eu vou lá para ter um tempo de conversa, eu vou fazer um café gostoso aqui na minha casa e vou chamar aquela família que está passando dificuldade. Eu acho que se cada um aqui, nós somos quantos aqui, Douglas? 3.500 pessoas, você já pensou? O poder de impacto que a gente tem, se cada um de nós assumir a responsabilidade por alguém, ou por uma família, ou por alguém que mora na mesma rua que você. A gente fica muito esperando o Paulo. Quando ele abre a boca, gente, todo mundo quer calado aprendendo. É bom, né? Pois é, mas aí você pega o que ele falou, o que você aprendeu, e vai lá e faz a sua parte. Então, eu acho que se a gente quer trabalhar em fundamento, a gente não tem que se importar com quem está passando e falando, não, mas e a parede? Mas e a janela? Entendeu? Vamos nos atentar para a obra que Deus colocou na nossa mão, não só no macro, não só naquilo que é aparente, não só o que é parede, janela, decoração, telhado, pintura, entendeu? Beleza arquitetônica. Isso é maravilhoso, mas se o fundamento estiver fraco, não vai prestar para nada. Né? Da mesma forma que essa conferência não presta para nada, se você não voltar para casa, fizer a diferença. Brilhe a luz de Jesus, abraça quem está perto, seja atento às pessoas que estão ao alcance da sua mesa. E ainda usando o que o Paulo falou, né? Bora usar as cadeiras todas à volta da nossa mesa. Testificando isso que a Helena compartilhou, eu creio que uma coisa que eu quero deixar como desafio de transformação do entendimento é a gente se libertar da ideia de que salvação é um fim, que a graça completa a sua obra na salvação. A salvação é o meio para que a obra possa ser completada e o propósito possa ser alcançado. Então, a graça se fundamenta no amor, se revela na espontaneidade da graça, mas ela se consuma na comunhão do Espírito. Então, a obra da salvação é o meio de nos devolver a possibilidade da comunhão. Então, se a gente não tivesse os pecados perdoados, nós não podíamos ter comunhão. Então, o fim não é a salvação, o fim é a comunhão do Espírito. E nós obstaculamos isso e encerramos a obra de Cristo na salvação e não na comunhão do Espírito. E aí, nesse sentido, a gente fazer uma coisa intencional de trazer mais pedagogia da mesa para o culto e menos liturgia do culto para a mesa. Nós impregnamos a nossa casa de liturgia de culto. Vamos ter um pequeno grupo, o estudo já vem escrito, já vem tal, aí você não tem pedagogia de mesa, você tem liturgia de culto. Então você senta na mesa lá e tem a liturgia do culto. Se não der graça, não come. Só tem direito de comer depois que agradecer. Isso até cachorro faz. Então, a mesa não é... Dar graças não é pelo direito de comer.
Dar graças é pela consciência de repartir. Tendo dado graças, repartiu. Então eu queria conclamar a todos que houvesse uma proatividade maior, uma intencionalidade maior nessa questão relacional e da comunhão. Agende isso. Isso, como coisa espiritual, não vai acontecer espontaneamente. Comunhão não vai acontecer espontaneamente. Reunião vai acontecer espontaneamente se ela for boa, mas comunhão não vai acontecer. Então, coloque isso na sua agenda. Quantas vezes você encontra com alguém para ter comunhão? Quais os dias da semana você reserva para comunhão? E você fazer isso intencionalmente e ter isso como uma coisa que seja sua doutrina de vida. Então, a questão da comunhão, do relacionamento, é ser a sua doutrina de prática e fé, porque é aí que a obra de Deus se consuma na nossa vida, na comunhão do Espírito. Amém? Então a gente vai ter menos liturgia de culto, mais pedagogia de mesa. Então nós podemos trazer isso. Por exemplo, a gente tem feito isso. Algumas das nossas reuniões lá da congregação, a mensagem é compartilhada dessa forma. Eles pregam assim. Prego assim. Senta 2 ou 3 lá e a mensagem vai ser compartilhada numa resenha. Então a gente pôs a mesa no lugar do púlpito. Que legal. Entendeu? Então é uma conversa de 2 ou 3 irmãos ensinando para a igreja o que é andar em comunhão. Então a gente quebrou aquele isolamento púlptico para trazer uma comunhão de mesa como forma pedagógica. Muita gente ficou assustada, vai cair o rendimento, não tem problema, mas vai melhorar a pedagogia. Muito bom. Espera aí, Marcos, agora sou eu que quero dar um pitaco, né? Ô, gente, deixa eu só abrir um parênteses rapidinho. Quando a gente está falando de mesa e comunhão aqui, a gente está falando no padrão de Cristo. Eu sei que nós estamos num momento onde se fala muito de networking. Mas no network, as pessoas elas estão juntas com um propósito de construir relacionamentos para fins comerciais. Não é disso que a gente está falando, não. Eu vou sentar na mesa de fulano porque eu vou fazer uma agenda lá na igreja dele. Ou ele vai... Gente, pelo amor de Deus, tá? Em nome de Jesus Cristo. Não é network, é work a net. Ok? Então não... Trabalhe a rede. Por favor, não mistura as estações, não. Tá bom? Por isso que o que eu gostaria de acrescentar é que o nosso fundamento deve ser a revelação de Jesus Cristo. Toda comunhão, se Jesus não está no centro da mesa, não é comunhão do Espírito. A nossa revelação de Jesus Cristo vai determinar como vai ser o nosso fim. A nossa revelação de Jesus Cristo é a rocha. Pedro, diante de Jesus de Nazaré, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus deu volta e falou: sobre esta rocha edificarei minha igreja. Não sobre Pedro, mas sobre a revelação que Pedro teve de quem era Cristo. A nossa revelação de Jesus Cristo é o que nos vai sustentar para nos manter incorruptíveis até o final. E ao mesmo tempo, a mesma palavra Apocalipse significa a revelação de Jesus Cristo. Nós precisamos a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, ter todas as coisas como lixo para ganhar a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. E hoje temos uma geração de pessoas que conhecem mais o perfil e as propostas de governo de candidatos políticos que a personalidade de Jesus Cristo. E isso vai mudar no Brasil. Cristo é o fundamento, Ele é o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o primeiro, o princípio e fim. E a revelação de Jesus Cristo vai ser a nossa pedra angular. Eu vou forçar uma barra aqui. Vou forçar a amizade, que é o Então seguinte. force. Não, é pelo seguinte, amado, para a gente entender essa pedagogia. Para que os discípulos compreendessem a cruz, Jesus marcou uma mesa. Falou: daqui a pouco eu vou ser crucificado. Para vocês entenderem o que essa cruz significa, eu vou marcar uma mesa, onde eu vou servir vocês. Aí, depois da cruz, alguns discípulos não entenderam. Ele não repetiu a cruz, ele repetiu a mesa. Então ninguém vai compreender a cruz se não for na mesa. E nós estamos repetindo a cruz em vez de repetir a mesa. Nós estamos crucificando Cristo de novo. E por que nós estamos crucificando Cristo de novo? Porque não há compreensão da mesa. Porque Cristo só pode... O sentido da cruz está na mesa. Então ele marcou a mesa para explicar a cruz. Aí não entendeu?
Ele não marcou outra crucificação. Falou, gente, eu vou ter que ser crucificado de novo porque vocês não entenderam nada. Ele marcou a mesa e quando o povo viu ele partindo o pão, eles entenderam a cruz. Amém? Então, se no próximo Dizascope a gente pregar só em dupla. Muito bom, muito bom.